professor Rafael de Filosofia. Na videoaula de hoje, a gente vai conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais sobre o Sócrates, né, o filósofo que a gente viu um pouco da relação dele com os sofistas na aula passada. Bom, o Sócrates, gente, ele nasceu em Atenas no ano 469 a.C. Algumas fontes colocam 470, né, mas coisa de um ano aí. E faleceu em 399 a.C. Esse contexto que o Sócrates nasce é um contexto que na história a gente chama de período de ouro da Atenas. Fazia mais ou menos 10 anos aí que os atenienses, que os gregos tinham vencido o Império Persa na Batalha de Salamina, né? E a Atenas acabou aí sendo a líder de uma liga entre as polis, a Liga de Delfos, de Delos, desculpa, a Liga de Delos, e acabava recebendo dinheiro das outras polis gregas, enfim. Foi um período considerado como um período de ouro de Atenas. Sócrates ateniense, ele nasce justo nesse contexto histórico. E o Sócrates, em Atenas, ele sempre chamou muita atenção por ser considerado alguém estranho, esquisito, né? O pessoal achava o Sócrates, por exemplo, muito feio. Diziam que ele era corpulento, dos olhos saltados, andava mal vestido, sempre descalço, né? Então ele era conhecido por ser bastante feio. Alguns dizem que ele era o homem mais feio de Atenas. Então ele chamava atenção por causa desses aspectos, mas também por sua inteligência, né? O Sócrates também era entendido como esquisito porque ele ficava horas e horas sozinho, olhando para o céu, pensando sobre grandes questões, né? Ou quando ele não estava sozinho, ele também gostava de dialogar com as pessoas a respeito aí de como chegar à verdade sobre as coisas, né? Enfim. Mas estou falando isso só para vocês saberem que ele era um cara que chamava a atenção em Atenas, tá? Bom, e o Sócrates, ele, ele é bastante famoso por ter cunhado essa frase, só sei que nada sei. Ele dizia que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia das coisas, e por isso ele buscava saber, tá? E aí, gente, tem uma passagem aí na história dele de que o seu amigo vai até o oráculo de Delfos, né? Oráculo era aqueles caras que diziam que tinham uma relação direta com as divindades, e a pessoa ia lá perguntar para os oráculos sobre o seu futuro, enfim, e o oráculo que dizia receber iluminação dos deuses, falavam, davam aí as respostas que as pessoas procuravam. Um amigo do Sócrates foi até a cidade de Delfos conversar com um oráculo que ficava no templo de Apolo, que era o oráculo mais famoso da época. E o amigo dele fez uma brincadeira. Ele falou: ó, oráculo de Delfos, existe algum homem mais sábio do que Sócrates? E o oráculo disse que não. E o Sócrates ficou surpreso, né? Porque ele era um cara que afirmava que não, o que ele sabia que ele não sabia das coisas, né? E o oráculo disse que ele era o homem mais inteligente, né? E aí o Sócrates, curioso, resolveu então conversar com alguns sofistas, né, com os ditos sábios, pessoas que eram consideradas como inteligentes e que também se julgavam inteligentes, e ele foi travar diálogos com essas pessoas. E ele percebeu que tanto ele como esses sofistas que ele acabou interrogando não sabiam de nada. A diferença é que os sofistas pensavam que sabiam. E ele tinha consciência da sua ignorância. Ele tinha consciência de que ele não sabia. E por isso ele buscava saber. Então, também explica essa outra frase aqui. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase que está inscrita no templo do oráculo de Delfos, que eu contei aí essa história para vocês. Também era uma frase que ajuda a gente a entender a filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro, conheça a sua ignorância, para aí buscar o conhecimento. Perceba então que essa sentença, só sei que nada sei, ela vai indicar aí como você deve encarar o conhecimento, como você deve encarar a busca pela verdade, reconhecer a sua ignorância e a partir disso buscar conhecer, certo? Bom,
Vou conversar aqui agora sobre o método socrático. Dialética, como que funcionava essa conversa dele, né, esse diálogo dele. O Sócrates, ele geralmente perguntava sobre o que eram as coisas, né? Por exemplo, ele chegava para o cara e falava, você sabe o que é o amor? Sei o que é o amor. Ele dizia, então, o que é o amor? Me dê uma definição. E a pessoa fala, ora, amor é o que eu sinto pela minha mãe. E Sócrates falava, não, mas isso é um exemplo de amor. Isso não define, não diz sobre o conceito de amor, não diz o que é o conceito de amor. E as pessoas paravam e percebiam que as coisas que elas achavam que sabia, quando Sócrates perguntava o que era e ficava dialogando, rebatendo, elas percebiam que não sabiam, né? O Santo Agostinho tem uma frase, né, sobre o tempo, em que ele diz que os homens a todo o momento conversam sobre o tempo. Né? A gente pergunta que horas são, enfim, conversamos sobre o tempo. E o Santo Agostinho diz, se ninguém me perguntar, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntarem, já não sei mais. Né? O que é o tempo, como definir esse conceito. Era mais ou menos isso que as pessoas sentiam ao conversar com Sócrates. E o método dele era o diálogo e ele se usava da ironia, que no caso seria as respostas dos seus interlocutores ao absurdo, né? A gente fala, eu vou pegar esse mesmo exemplo do amor que eu falei. O cara fala, o que é o amor? O amor é o que eu sinto pela minha mãe. Aí ele é irônico, não, olha, isso não é amor, isso é um exemplo de amor. Ele usava da ironia para que o seu interlocutor percebesse que a resposta que ele deu não era satisfatória. Então ele ia sendo irônico. Ele procurava falar, não, se o que você diz é verdade, então, e falava algo absurdo, para que a pessoa percebesse de que a resposta que ela deu não é capaz de dar conta não é capaz de dar conta da definição do conceito. Né? E por fim, a maiêutica. A maiêutica a gente traduz como o parto. Né? O Sócrates ele era filho de uma parteira. E ele dizia que assim como a mãe, ele também era um parteiro, só que um parteiro das ideias. A maiêutica é esse parto das ideias, fazer vir à luz a verdade. Ou seja, resumindo, ele conversava com as pessoas, perguntava o que é, por exemplo, o que é a coragem. Alguém respondia, ele era irônico, até chegar em tempo, até chegar em um momento da conversa em que ele não conseguia mais ser irônico. Ou seja, que a resposta do interlocutor ela foi melhorando, ela foi dando mais conta de abarcar o conceito e ele já não conseguia mais ser irônico. E aí tinha-se a maiêutica, onde o Sócrates, pela conversa, conseguiu fazer com que o interlocutor percebesse e reconhecesse uma aproximação com a verdade, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um diálogo do Sócrates que vai ficar muito mais claro essa questão do método socrático. Veja bem, o Sócrates aqui ele vai perguntar sobre a coragem. Ele pergunta se um camarada chamado Lax sabe o que é coragem. Ele diz, ora, meu caro Sócrates, não há dificuldade alguma nessa pergunta. Corajoso é aquele que mantém seu posto, mesmo sob ataque dos inimigos e não foge. Então Sócrates pergunta, o que é coragem? Quer dizer, o que é ser corajoso? Ele fala, ser corajoso é se manter no posto, mesmo com o ataque do inimigo, sem fugir. Aí o Sócrates vai e fala, ótima resposta, Lax. Acho, contudo, que minha pergunta não foi muito clara. A culpa, de certo, é toda minha. Mas devo dizer que sua resposta nada tem a ver com o que eu lhe perguntei. Você diz que corajoso é aquele que mantém seu posto e não foge ante a investida do inimigo. Mas o que dizer do soldado que luta enquanto foge? Tenho certeza, Lax, que já ouviu falar dos citas. Ou seja, ele pega a definição que o seu interlocutor trouxe, corajoso é o que não foge da luta,
e usa a ironia. Ele pega o exemplo de um povo que luta correndo. E fala, olha, se o que você disse é verdade, os citas que lutam correndo não devem ser considerados corajosos. Só que seria um absurdo, porque lutar correndo é a forma com que eles lutam. Isso não pode fazer eles alguém que não tenha coragem, fazer deles alguém que não tenha coragem, certo? E aí quando Sócrates usa dessa ironia, a pessoa percebe, de fato a minha definição tem falhas. Eu preciso consertar as falhas da minha definição para conseguir dar uma definição melhor, mais satisfatória. Muito bem, Laques concorda, ele percebe, né? A coragem deve ser algo mais amplo do que a capacidade de suportar um ataque no inimigo do campo de batalha. Digamos então que coragem seja uma espécie de perseverança do espírito. Isso se aplica a todos os casos que você mencionou. Ou seja, ele chega a uma definição melhor. O que é coragem? Perseverança do espírito. É uma definição melhor, certo? E aí, seguindo esse diálogo, para vocês perceberem como que era as conversas com Sócrates, ele diz o seguinte: Laques, você acha que a coragem é algo bom ou algo reprovável? Algo bom, certamente. Coragem é algo bom. E quanto à tolice? É também uma coisa boa? Aí o Laques diz, de forma alguma. A tolice é reprovável. Aí o Sócrates diz, imaginemos agora dois homens. Um sabe mergulhar, o outro nunca entrou na água. Ambos são desafiados a fazer um mergulho até o fundo do mar. Ambos aceitam o desafio com grande perseverança de espírito, que foi a definição de coragem que o Laques tinha dado, né? Qual dos dois é mais corajoso? O Laques diz, o que não sabe mergulhar, é claro. Sócrates diz, contudo, qual dos dois é mais tolo? O que tem o devido conhecimento técnico das artes do mergulho ou o que se enfia na água sem mal saber nadar? E o Laques diz, o mais tolo nesse caso é o que não sabe nadar, né? Você havia dito que coragem é algo bom, enquanto a tolice era reprovável, mas agora chegamos à conclusão de que, nesse caso, o mais corajoso não é o mais perseverante, sim o mais tolo. Ele é de fato Sócrates. E, enfim, o Sócrates ia conversando e sempre problematizando as respostas dos seus interlocutores, certo? Até que os interlocutores chegam à conclusão de que o que eles achavam que eles sabiam, na verdade, eles não sabem. E entram nessa busca junto com Sócrates para o conhecimento. Veja como termina esse diálogo do Sócrates com Laques. Ele diz, o Laques termina dizendo o seguinte: eu estava errado. Que coisa estranha, Sócrates. Parece que não consigo expressar em palavras o que parecia claro em meu pensamento. Sinto que sei o que é coragem, mas, se tento defini-la, ela me passa a perna e foge de mim. Aí o Sócrates diz, ora, meu caro Laques, sejamos então como um bom caçador, que jamais desiste de perseguir sua presa. Tenhamos perseverança de espírito. Avante! Ele fez o Laques perceber que ele não sabia e falou, vamos buscar, vamos continuar buscando o conhecimento. Certo? Por hoje eu vou parar por aqui, né? O foco dessa aula foi vocês entenderem o que o Sócrates quer dizer com só sei que nada sei. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem, a gente vai se falando. Valeu!